Fala, aluno, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Oswaldo Dias para mais uma aula e hoje nós vamos falar sobre religião, principalmente sobre a origem dos 7 pecados capitais, beleza? Bom, prometo te entregar um bom conteúdo para que você entenda na nossa aula de hoje Sociologia da Religião, a origem dos 7 pecados capitais. Não saia daí, beleza? Bom, os pecados capitais, surgiram no século IV, numa lista que foi elaborada pelo monge grego Evagrio Pontico, no ano de 345 a 399, ou seja, o objetivo desse monge, ao criar, uma lista de pecados, era fazer um levantamento, dos principais vícios que atrapalham uma rotina voltada, ao exercício do espírito, isso mesmo, ao exercício do espírito, ou ascese. Então, portanto, os 7 pecados capitais, como você imaginava, meu caro aluno, não surgiram na Bíblia, embora todos eles estejam intimamente, associados a passagens bíblicas. E numa leitura atenta que você possa fazer da Bíblia, podem-se encontrar referências a cada um dos 7 pecados capitais, mas não se encontrará em parte alguma o nome 7 pecados, ou algo que se assemelhe ou tenha aparência ou próximo ali, a uma lista dos mais graves vícios do homem que afastam, os mesmos, os cristãos da graça de Deus. Portanto, de acordo com a doutrina católica, os pecados capitais são a fonte de todos os vícios. E estes pecados, ou seja, eles estão na origem de todas as ações que sejam aí consideradas pecaminosas conhecidas atualmente. E são reconhecidos, os seguintes pecados capitais, como por exemplo, a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula e a preguiça. Mas saiba você que a lista de pecados capitais ela variou ao longo do tempo. Por exemplo, a primeira lista trazia 8 pecados em vez de 7, sendo que um deles, é o vício da tristeza. Sim, o vício da tristeza, o que hoje muita gente chamaria aí de depressão, por exemplo, que já consta na lista, atuais. Então, assim, a formulação original do monge, lá no início, como eu falei anteriormente, de Evagrio Pontico, ele trata do que, dessa formulação que ganhou aí contornos oficiais no século VI, com o Papa Gregório I, que escreveu a sua própria lista e nela continha os seguintes pecados. Anotem aí para não esquecer: inveja, ira, avareza, gula, luxúria, tristeza, e vanglória. Ou seja, como se pode ver da primeira lista com a segunda, realizada por Gregório, os pecados eles são produzidos, ou são reduzidos a 7. Mantém-se 2 pecados que já apareciam na lista original. Por exemplo, a tristeza e a vaidade ou vanglória, a vaidade exclui-se o pecado da preguiça e adiciona-se a inveja, que se mantém até os dias de hoje. Portanto, a lista do Papa I, do Papa Gregório I, é menor, e porque ele decidiu excluir o orgulho, elevando a uma categoria de Senhor de todos os pecados. E o responsável para você entender na nossa aula de hoje de Sociologia da Religião, o responsável por apresentar a lista que nós conhecemos hoje, foi o frade católico São Tomás de Aquino, que viveu entre o ano de 1225 a 1274. E ele fez uma revisão das listas anteriores e apresentou aí uma lista definitiva dos 7 pecados capitais. Anotem aí para não esquecer. Primeiramente, a soberba, ou seja, o orgulho, a vaidade excessiva. A soberba é o quê? É o principal pecado, é o pecado cometido por quem? Por Lúcifer, que se rebelou ali contra Deus, e seu oposto é a humildade, coisa que muita gente não tem. Segundo, a avareza, ou seja, é o apego exagerado ao dinheiro, aos bens materiais, e seu oposto é a generosidade. Outro pecado é o terceiro, a inveja,
é a tristeza pelas conquistas dos outros. Conhece alguém assim? Ou seja, seu oposto é a caridade e o desapego. Ou seja, o primeiro homicídio narrado no Antigo Testamento é provocado pela inveja que Caim sentia por Abel. Quarto, a ira, ou seja, é raiva, fúria, descontrole que pode levar à violência. E seu oposto é a paciência. Você conhece alguém que, né, vive aí em um estado de fúria, de descontrole, de raiva? Então ele precisa de paciência. E a luxúria, que é a busca excessiva dos prazeres sexuais, e seu oposto é a castidade. Conhece alguém que não gosta dos prazeres sexuais? Sexto, gula é o desejo exagerado de comer e beber. Seu oposto é a moderação. Tem sempre aquele amigo, aquele parente que chega na sua casa e come de tudo, né? Tudo que ele encontra pela frente. Este é o verdadeiro guloso. Sétimo, preguiça. Falta de vontade em atividades físicas ou mentais que exige aí um esforço, né? Ou seja, o oposto da preguiça é justamente a ação, né? Ou seja, o esforço físico e mental. E São Tomás de Aquino, né, usou o termo assídia, que seria o quê? O tipo de tristeza, de apatia, tédio, né? Mas com o tempo prevaleceu o uso do termo preguiça. Entendeu? Os 7 pecados capitais, que já foram 8, né? 8 pecados capitais que foram reduzidos a 7, como eu vos apresentei agora aqui nesta aula de hoje. Para terminar aqui, a palavra capital, né, ela vem do termo latim caput, ou caput, né, que significa cabeça. Ou seja, isso significa que os pecados capitais são os líderes, os chefes de todas as ações pecaminosas. E eles estão na origem de todas as faltas. Por isso que se diz, né, que os 7 pecados capitais não são ações concretas, mas tendências humanas ao vício. Ou seja, assim uma pessoa pode cometer um assassinato guiado pela ira. Ou seja, a inveja pode estar por trás de atos de crueldade, trapaças, manifestações de egoísmo. A falta de caridade são fruto da avareza, ou seja, todos os defeitos humanos, segundo a ótica cristã, né, são derivados de cada um dos 7 pecados capitais, que podem ser encarados aí por você, meu aluno, minha aluna, como tendências para os vícios. E essas tendências, por sua vez, né, tem a ver com o quê? Com a natureza dos pecadores, né, ou dos seres humanos, cuja a origem está no pecado original, que vem lá de Eva e Adão. E assim, né, como a falta, né, cometida por Adão e Eva no paraíso, todo o pecado pode ser encarado assim, então, como uma transgressão à vontade divina. Se Eva não tivesse mordido, né, a maçã, se ela não fosse induzida, né, ali pela serpente, nós não teríamos cometido pecados e também nós não teríamos nascido. Pois bem, meus caros alunos, minhas caras alunas, hoje você teve uma aula dos 7 pecados capitais, né, que já foram 8 e foram reduzidos a 7. E se este conteúdo foi útil para você, a única coisa que eu peço é um coraçãozinho e inscreva-se neste canal, beleza? Sou o professor Oswaldo e vejo você na próxima aula. Tchau!